Deputado Israel, diversionismo, assuntos polêmicos, notícias específicas, me chamou indiretamente de demagogo. Vocês nos chamaram... as democracias morrem por pessoas e por ideias. Concordo. Gramsci defendia isso. Um dos ideários da esquerda. E aí eu pergunto, tudo isso que eu estou falando é diversionismo? Não existe o problema. Eu lhe pergunto, deputado Israel, não existe o problema de drogas no Brasil? Deputado Israel, não existem famílias sendo destruídas pela droga no Brasil? Nas universidades? Não existe o problema? Vamos passar um pano em cima? Vamos encobrir o problema? É isso, deputado Israel? Quantas famílias de seus eleitores sofrem com o problema de drogas? Nós estamos aqui diante de um momento de muita polarização nesse país. O senhor tem sido responsável nos últimos meses por eventos que eu considero puro diversionismo. O senhor tem transformado o Ministério da Educação num palco para assuntos polêmicos, assuntos que ganham curtidas no Instagram, no Twitter, mas que não têm significado do ponto de vista estatístico das análises que os melhores especialistas fazem sobre a situação da educação no Brasil. Quando o senhor pega notícias específicas, pontuais e generaliza, o senhor age como os demagogos do mundo inteiro que prejudicam a democracia usando muitas vezes de instrumentos democráticos. Nós sabemos, senhor ministro, que hoje em dia as democracias já não morrem mais por golpes ou revoluções, mas elas morrem por pessoas que estão dentro do sistema democrático, mas não têm compromisso com o sistema democrático. O que o senhor faz ao generalizar suas acusações sobre o uso de entorpecentes nas universidades é pegar fatos isolados, transformar em realidade para a população que só tem as matérias dos jornais como referência. Isso causa na sociedade um pânico. Essas crises úteis criadas pelos demagogos servem sempre para diminuir direitos civis, para diminuir a autonomia das instituições republicanas. Eu entendo que o seu discurso tem servido a um ideal antidemocrático, porque é um discurso que confunde o homem simples. A UNB salvou a minha vida. E o problema, sabe qual é, deputado? São jovens que chegam com 18 anos a essa faculdade, como o padre relator. Eles são influenciáveis. E não é só a droga ilícita, tem muito álcool nas faculdades. Eu perdi um aluno porque ele caiu no trilho de trem voltando de uma festa dessas, regada a álcool. Dentro das universidades, dentro dos campi. Lugar de universidade é para ensino, é para pesquisa, é sim para o debate democrático. Não como do deputado Freixo que levanta, me agride e sai. Isso não é democracia. Falou que não tinha nada a querer escutar comigo. Falou que ele não foi ao MEC, não quer nada pessoal. Não convidei ele para minha casa. Não o convidaria para minha casa. Eu convidei institucionalmente para ele vir ao MEC. E ele, numa postura muito antidemocrática, desprezou. Teve muitos parlamentares de esquerda, de oposição, que foram ao MEC. Falaram comigo. E bem recebidos, e se comportaram bem, teve o diálogo. A senhora mesmo já foi ao MEC. Bom. José Ricardo. Queria uma tacinha de vinho. José Ricardo. PNA. 10% do PIB, contingenciamento, corte. O senhor ainda está falando dos cortes. Meu Deus do céu, como o senhor ainda está falando dos cortes? Né? Assim, não faz sentido. Para mim é ilógico alguém ainda falar de corte. A gente soltou 100% antes do prazo que a gente havia estipulado e mais 125 milhões. Meu Deus, eu não sei se isso é uma mentira. Ou se é,
uma falta de conhecimento. A gente descontingenciou 100% e soltou 125 a mais. E com o Futurice, vai ter muito mais recursos para as universidades e para o ensino. Ah, meu Deus. A questão das escolas cívico-militar. Os senhores são contra a escola cívico-militar? São contra as escolas cívico-militar? Então, por favor, que fique manifesto. Os parlamentares de esquerda são contra as escolas cívico-militares? É isso? É isso. A população inteira do Brasil quer as escolas cívico-militar. O senhor fala pelo senhor, não fala por nós. O convocado é ele, presidente, não somos nós. Nós falamos por nós. Ele está falando. Eu sou a favor da escola cívico-militar. Eu gostaria de colocar meus filhos na escola cívico-militar. E o que eu quero para os meus filhos, eu quero para o filho dos outros. É um ambiente seguro, de respeito, não tapichado. A única coisa que você vê nas escolas cívico-militares é o chão riscadinho de preto e o rodapé, porque as crianças chegam com o sapato engraxado, em fila, um ambiente fraternal. O rendimento escolar é 70% acima da média de uma escola normal. Como alguém não quer colocar, como alguém não quer permitir que você possa criar escola? Não vamos fazer para todo mundo, mas por que não criar para as pessoas que queiram? Teve governador de partidos de esquerda que se recusaram a receber a escola cívico-militar. O custo não é do Estado. Tem verba, sim, 54 milhões destinados às escolas. O custo é do governo federal, que vem dos impostos. Não sai, não brota em ar, vem dos impostos. Mas o dinheiro será destinado a quem queira. E teve governador que não quis. É chocante como alguém quer se recusar a uma escola cívico-militar. Permitir que alguém ponha os filhos numa escola cívico-militar. Contra o retrocesso, assim, eu realmente não consigo admitir que o Brasil, estando em último lugar na América do Sul, pior que Peru. Pior que o Peru. Não que o Peru seja... O Peru é o país mais pobre que o Brasil. História muito mais triste. O Brasil é o último lugar em matemática, o último lugar em ciência, o último. Penúltimo lugar em leitura. É uma tragédia. Vocês vão falar de retrocesso. Vamos escutar os especialistas que nos trouxeram aqui nos últimos 20 anos e ganharam rios de dinheiro. Usam senhoras de unhas pintadas com colar de pérola que vem falando. Quando eu descobri os valores, eu fiquei revoltado. Eu falo do coração. Deputado Israel. Poxa, eu aqui... Sim. Deputado Jordi. O senhor falou de várias coisas aqui, da escola em tempo integral. Eu vou corrigir. Não são 28 milhões, são 28 milhões de crianças que vão estar conectadas a partir das voltas às aulas nas escolas urbanas. Tem mais 2 milhões nas escolas rurais via satélite. Nós vamos conectar 100% das escolas públicas do Brasil. Agora, de saída, nós vamos conectar todas as urbanas com banda larga. Como não tem internet nas escolas no Brasil? Como é que eu faço treinamento de professor? Como eu faço a parte de recapacitação de professores sem internet? Como eu monitoro o desempenho dos alunos sem internet? Vamos colocar o Wi-Fi nas comunidades para eles poderem utilizar. A escola cívico-militar, o Futurice, mais liberdade. E o senhor, peço liberdade, a gente já tem prova de resultado objetivo. Esse ano a gestão, a gente entregou 100% do orçamento, mais 125 milhões para as universidades, e tivemos o Enem, o melhor Enem de todos os tempos. Estou muito preocupado, deputado Jordi, com o campeão nacional monopólio da educação. Esses monopolistas já estão de olho, voando em cima. E a preocupação é devolver, sim, para o pagador de imposto o dinheiro suado dos impostos. O senhor me perguntou aqui os gastos feitos pela Uni. Felizmente, eu não tenho nada a ver com a Uni. E eu, quando era estudante, eu me recusei a me filiar à Uni. Eu me recusei a pagar dinheiro, e na época fazia falta, para minha entrada, porque é uma instituição que não tem eleição direta. Por último, eu falaria exatamente isso. Autonomia não é soberania. Se for o caso, transforme as universidades em países e coloque em Duana.
Coloquem a fronteira com política. Não faz sentido a discussão. Por que precisa ter soberania como se fosse uma outra nação? Eles vivem dos nossos impostos. Deputado Israel, diversionismo, assuntos polêmicos, notícias específicas, me chamou indiretamente de demagogo. Vocês nos chamaram... as democracias morrem por pessoas e por ideias. Concordo. Gramsci defendia isso. Um dos ideários da esquerda. E aí eu pergunto, tudo isso que eu estou falando é diversionismo? Não existe, eu lhe pergunto, deputado Israel, não existe o problema de drogas no Brasil? Deputado Israel, não existem famílias sendo destruídas pela droga no Brasil? Nas universidades? Não existe o problema? Vamos passar um pano em cima? Vamos encobrir o problema? É isso, deputado Israel? Quantas famílias de seus eleitores sofrem com o problema de drogas? Daí o senhor fala que não pode generalizar um assunto específico. O senhor pega um caso isolado e não é um caso isolado. O Brasil vive uma epidemia de drogas. Não é um caso isolado. O senhor me acusa. O senhor pega um caso isolado e generaliza. Aí o senhor conta a sua própria história, fala que o senhor nunca viu um caso isolado e generaliza. O senhor me acusa do que o senhor faz. Quanto à polícia, a polícia prende, vários casos. A polícia prende. Só que hoje a legislação é, sim, muito branda. A legislação no Brasil é muito branda. A polícia faz um trabalho heróico de enxugar gelo. A polícia militar, a polícia federal, a polícia civil. O Brasil, se vocês olharem a quantidade de policiais mortos por ano no Brasil, morre mais policial no Brasil do que soldado americano por ano em guerras no Oriente Médio, lá no Afeganistão, no Iraque. A polícia prende. As leis hoje permitem que eles sejam soltos. Eu acabei de mostrar. O traficante foi preso 3 meses depois, estava dentro da Federal traficando. Daí o senhor falou, acho que foi o senhor, não tenho certeza, falou de um e-mail. Esse e-mail, eu não escrevi esse e-mail, eu não sei que e-mail é esse. Tem um e-mail, leio um e-mail, eu não sei. Agora, por último, eu tenho que defender as universidades, eu tenho que defender as crianças, os jovens, eu tenho que defender as crianças, os jovens, a próxima geração. E para mim, criança é quem tem menos de 18 anos. Acima de 18 anos é homem barbudo e adulto. Defender as famílias e o ensino e a pesquisa científica. As universidades são um meio, elas não são o fim. A universidade é um meio no qual a gente atinge uma parte desse objetivo, mas não o fim. Elas não são o objetivo final. Elas não são os seres vivos. Vivos são esses jovens que a gente tem que resgatar. Aí falou aqui de uma subsecretaria, do Banco Mundial. Veja, teve esse relatório aí, que uma coisa, assim, teve um vazamento, vazou antes, depois. Eu cheguei a ver uma das versões desse relatório, que ele tecia as maiores críticas quanto à minha gestão no INEP. O INEP é quem fez o Enem. Se eu não estou usando todas as verbas necessárias para fazer o que eu preciso fazer, ou todas as vagas necessárias, ótimo. Eu estou sendo mais eficiente. E o Enem, que foi alardeado pelos 4 ventos que não teria Enem esse ano, teve o melhor Enem de todos os tempos, feitos pelo INEP, que é foco principal dos ataques. Mais 3 minutos. Sim, senhor. O último, doutor Jaziel. Eu concordo com o senhor 100%. A gente está lutando pelos alunos, pelas crianças, até pelos que caíram. Eu acredito na redenção. Eu acredito que a gente tem que lutar pelos que hoje estão viciados, pelos que se perderam. Temos que resgatar. Não estamos aqui só pelos que já estão salvos. A gente está aqui também pelos caídos. E é por isso que eu estou aqui tentando lutar. Estou disposto ao sacrifício. Pessoal, eu repito, eu não estou aqui para me dar bem. Se eu tivesse, eu não teria uma postura tão agressiva. Eu não teria total ausência de confrontar, porque não tem rabo preso. Se fosse para fazer negócio, eu teria uma postura de acomodar todas essas críticas. Estamos aqui para lutar contra as drogas, lutar pela educação, pelo ensino, pelo futuro, lutar sim contra uma doutrinação totalitária.
As acusações que eu sofro, acusações de forma truculenta, rotineiramente, que impedem o reconhecimento do trabalho, doutor Jaziel, eu respondo da seguinte forma. Assim como durante o ano eu me comprometi pessoalmente, eu dei a minha palavra que haveria descontingenciamento a partir de setembro e outubro, eu dei a minha palavra diante das mentiras que não haveria Enem, mentiras terroristas que preocupavam as famílias, e teve o melhor Enem de todos os tempos. Eu dou a minha palavra que o próximo PISA vai ter um ponto de inflexão, que o fundo do poço ficou no último ano da eleição da Dilma Temer, que foi de abril de 2008. Eu vou repetir, o último PISA foi feito em abril de 2018. Meu compromisso pessoal, vocês vão olhar para o Enem de 2021 e vão ver que houve o ponto de inflexão. Está aqui o meu compromisso pessoal. Então, não é o futuro que vai mostrar quem está certo. O presente já mostra. Teve descontingenciamento, teve a liberação extra de 125 milhões. Quem estava falando em corte estava mentindo. E quem estava falando que não ia ter Enem estava mentindo. Está aqui o meu compromisso pessoal. Eu estou aqui para isso, eu estou disposto ao sacrifício para isso. Questão de ordem, presidente. Posso ir ao banheiro? Questão de ordem, artigo 219. Só um instante, deputada Alice. Falarão no próximo bloco a deputada Maria do Rosário, deputado Gastão,